Vamos seguir aqui com o Balanço Geral, porque eu tenho um chamado ao vivo agora. Presta atenção, você que é de São Paulo, principalmente, bares e restaurantes da capital devem reabrir as portas no dia 6 de julho, daqui a 10 dias. Seria na segunda-feira, mas o prefeito disse que prefere, né, ele recomenda que seja no dia 6 de julho, daqui a 10 dias. O anúncio foi feito agora há pouco, também pelo governador de São Paulo. Eu vou conversar com o Emerson Ramos. O prefeito Bruno Covas falou sobre as condições para que isso aconteça e o Emerson Ramos acompanhou essa coletiva e vai poder atualizar o noticiário para a gente. O que é que muda na capital paulista? Qual que é a novidade nessa reunião que teve agora à tarde aqui em São Paulo? Emerson, você. Oi, Gotino, boa tarde novamente. Olha, novidade importante anunciada nesta coletiva com o governo do estado e a prefeitura de São Paulo. A capital, São Paulo, capital, e outros 14 municípios da região metropolitana são as primeiras cidades no estado a entrar na fase amarela dentro do Plano São Paulo, aquela fase por cores em que se define que atividades econômicas podem ser retomadas nesse período aqui em que a gente está enfrentando a pandemia do novo coronavírus. O que significa essa fase amarela? Podem voltar a atender clientes, bares, restaurantes e também salões de beleza e barbearias, respeitando algumas regras de distanciamento, de horários de atendimento para evitar riscos de contágio pelo novo coronavírus. Mas isso não vai ser imediato e não vai ser imediato por quê? Porque o Centro de Contingência da Covid-19 propôs que se fizesse uma análise por mais uma semana dos números, da evolução dos números da pandemia na capital e nesses outros municípios. E aí, se confirmando durante mais uma semana que essas cidades atendem às condições para estarem na fase amarela, aí sim, na outra segunda-feira, como você disse, se permite a reabertura desses estabelecimentos. Durante esta semana vão ser acertados todos os detalhes, os protocolos para que essa reabertura seja segura. Protocolos como distanciamento dos restaurantes, por exemplo, entre mesas, horário de funcionamento, questões de higiene, álcool em gel, uso de máscaras dentro dos estabelecimentos para que se minimize os riscos de contágio pelo novo coronavírus. Comércio que já estava funcionando na fase laranja, como os shoppings e o comércio de rua, esses nessa nova fase amarela, também a partir da outra segunda-feira, dia 6, poderão então trabalhar num horário mais estendido do que vinham trabalhando até agora. Uma notícia importante, Gotino, que estava sendo muito esperada pelos empresários desses setores aí que a gente se referiu, bares, restaurantes, salões de beleza, e também muito esperado por pessoas que queriam saber se voltariam a ter acesso a esse serviço. Gotino. Muito bem, Emerson Ramos está acompanhando de perto e eu vou trazer para essa conversa aqui, quem? Jorge Wilson. Você está acompanhando com a gente? Jorge, a partir do dia 6, portanto, a partir da outra segunda-feira, não a próxima, na outra, já os restaurantes voltando a funcionar com uma carga menor, num horário menor também, mas todas essas recomendações, esses protocolos, essas orientações precisam ser cumpridos por conta de segurança, por conta do coronavírus. É isso, Jorge. Boa tarde. Boa tarde, Gotino. Boa tarde a todos que nos assistem. É isso, Gotino. É o distanciamento social ainda. Entendemos a necessidade dos comércios, a necessidade dos restaurantes voltarem. É fundamental, você que é comerciante, você que é proprietário de restaurante, que está sofrendo, proprietário de salão de beleza, que está sofrendo por estar fechado, só que nós precisamos entender. Esse vírus está aí, a pandemia está aí, nós precisamos cuidar da saúde. É fundamental que no momento que você reabrir a sua porta, você tenha todos ali os procedimentos de segurança, o álcool em gel, a higiene, o distanciamento de um cliente para o outro, evitando a aglomeração. Dessa forma, a gente vai conseguir retomar a economia, não só do estado como do país, mas essa flexibilização tem esse objetivo, viu, Gotino? De fazer com que o comércio retome, mas retome com as cautelas, porque a saúde pública, você veja só, a situação dos leitos de UTI
UTIs ainda é alto, a situação é alta, então é fundamental. Se você puder ficar em casa, fique em casa, evite sabe, aglomerações, evite estar próximo, utilize a máscara, isso é fundamental para a segurança. Até quem está trabalhando agora, Gotino, que está pegando o transporte público, está sofrendo, porque acaba ficando com o transporte público de forma aglomerada. Você tem que estar o quê? Com álcool em gel no bolso e com a máscara. Cuide da sua saúde, cuide da sua segurança. Ô Jorge, e você cliente, você que está me assistindo agora, você como cliente, você tem que exigir isso. Esses protocolos de segurança, se você vai num lugar e esse lugar não oferece isso, você tem que exigir e, se não for atendido, denunciar. É importante isso, isso faz parte agora dessa realidade. Protocolos de higiene são necessários. Pergunta para você, Jorge, algo que me preocupa. Muita gente mora de aluguel e tem dificuldade para pagar o aluguel. Muita gente recebe o aluguel, tem um imóvel alugado, é o seu ganha-pão e não pode ficar sem esse dinheiro. Os dois têm razão. Como fica essa relação? A gente já mostrou algumas reportagens de desentendimento entre o inquilino e o proprietário, o Jorge. Gotino, é um momento em que ninguém deu causa, nem o locador e nem o locatário. É muito importante que o locador, neste momento, entenda o histórico do seu inquilino. Ou seja, inquilino em uma residência, ou seja, o inquilino de um comércio que também está fechado, obedecendo o que? A decisão de governo, obedecendo essa decisão, sabe, para cuidar da saúde das pessoas. Muitas vezes o comerciante agora não tem condições de pagar o seu aluguel. Muitas vezes aquele inquilino que depende de estar trabalhando para receber o seu salário, é um profissional liberal, ele é um comerciante, é um balconista, e não tem o seu salário registrado, ele ganha por comissão. Se essa pessoa está tendo dificuldade, é fundamental, Gotino, que o locador pense bem naquele histórico. Hoje é muito melhor você reconversar, repactuar com este inquilino que tem um histórico aí de 1, de 2, de 3, de 4 ou de 5 anos com você pagando criteriosamente em dia. Então, se ele está atrasando neste momento, é por conta de uma situação mundial que não foi o país, que não fomos nós que demos causa. Então, eu acho que é fundamental esse diálogo, o bom senso. Você, locador, pense bem, flexibilize, faça uma negociação. Se você puder, baixe 20%, 30% o valor desse aluguel para que ele consiga pagar em dia nesse momento de pandemia, assim que ele retomar o trabalho. Acho que é fundamental 3, 4, 5 meses que vai fazer valer um contrato aí de um inquilino que já é seu inquilino há 5, há 6 ou há 10 anos. Gotino. Muito bem. Ô Jorge, deixa eu passar o WhatsApp do Xerife do Consumidor. Muita gente me escreve perguntando se você tem uma história para o Xerife do Consumidor, se você como consumidor foi lesado e precisa do jornalismo, 999177777, você pode escrever agora para a gente.